Bom dia, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui em João Pessoa está chovendo, dia chuvoso. Mas eu gostaria de passar por aqui para dar uma breve mensagem, né? Eu mandei para vocês agora esses ensinamentos bíblicos maravilhosos com o nosso pastor César. Gente, Deus levanta homens cheio, inspirado pelo Espírito Santo, para nos ajudar a compreender a Bíblia Sagrada. E esses dons Deus usa dessa maneira. E que coisa boa a gente saber que Deus nos ama e consagrou pessoas, né, igual o pastor César, para esse trabalho, para essa missão aqui na terra. Igual ele segue os ensinamentos do nosso irmão Brano, o profeta William Brana. Gente, vocês têm que entender o seguinte, que se os ensinamentos do meu pastor, que se baseia nos ensinamentos do nosso irmão Brana, que é o nosso profeta. O profeta é um homem que Deus usa e traz uma mensagem. Então, a gente seguimos a mensagem desse homem, que Deus usou ele para trazer. Se essa mensagem desse homem estiver errado, daqui a pouco você vai ver que aquilo não tem fundamento, aquilo perde a força. Mas aí vem o cumprimento da palavra de Deus. Tá entendendo? Então, se os ensinamentos desse homem for falso, você vai saber. Deus vai fazer aquela pessoa tropeçar, porque não tem base bíblica. E um profeta, ele é enviado para isso, para nos levar para a Bíblia. E o ministério do nosso profeta William Branham se baseando em Malaquias 4, 5 e 6. O profeta William Branham, ele é o mensageiro da igreja de Laodiceia, que é a que a gente está vivendo, a era que a gente está vivendo, é a era de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é nós, é eu e você. Deus está dentro de nós. Você veja aqui, ó, o Espírito está falando. É o Espírito da vida. Quem é que pode dar vida? É Deus. Então Deus criou, só Deus é que criou. Deus criou tudo. Satanás não tem poder para criar nada, ele tem poder para perverter, é diferente. Mas tudo que você vê na sua frente foi Deus que criou. Agora, Satanás, ele perverte as pessoas, né? Então você tem que entender que pelo fruto você conhece a árvore, né? Você conhece uma manga, você primeiro morde ela para poder saber que ela é boa, não é isso? Então toda mensagem tem isso, você tem que ver qual é o fruto daquela mensagem, qual é o espírito que aquela mensagem está edificada. É o Espírito de Deus, aquilo você vai sentir Deus. Deus, ele nos ama, ele nos repreende porque ele nos ama. Está entendendo? Deus lhe repreende porque ele te ama. Aí ele vem com uma mensagem através de um profeta, através de um ministro, para isso, para ajudar a gente. E eu dou graças a Deus que eu comecei a escutar esse pastor de manhã cedo, de 5 horas da manhã, quando eu chegava bêbado, cheio de cachaça, me deitava. Quando era 4 horas, 5 horas tinha esse programa na TV. E eu comecei a escutar ele. Rapaz, esse homem está falando a verdade. Aí eu passei um tempinho, esperei um tempo, né? Aí comecei a escutar ele. Daqui a pouco eu já estava me acordando para fazer café, para escutar a palavra de Deus através dele. Por quê? Porque a palavra, quando entra pelo ouvido, você veja que a salvação é pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus através de um mensageiro. Você veja que Maria, mãe de Jesus, ela recebeu de um anjo uma mensagem. Maria, você vai conceber do Espírito Santo. Então é uma mensagem. Então aquele anjo é um mensageiro. Então o profeta William Branham era um anjo que Deus usou, preparou desde pequeno para poder trazer essa mensagem da última igreja, né? Então você veja que o nosso pastor César segue os ensinamentos dele, mas é a extensão do ministério de um profeta. O profeta William Branham não está nesse tempo aqui que nós está vivendo. Tá entendendo? Então você veja que a extensão é coisas novas, é um mundo novo, é tudo novo, só não a palavra. A palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Não é que o mundo se modernizou, que a gente também vai se modernizar, entre aspas, longe da palavra de Deus. Não, a gente fica com a palavra, né?
Então, é os mesmos ensinamentos do apóstolo Paulo, o profeta William Branham, do mesmo jeito, trouxe a mesma mensagem de Paulo. Se Paulo disse lá nas cartas que uma mulher não pode pregar num púlpito de uma igreja, então o profeta William Branham segurou isso, e a mesma coisa, o pastor César também da mesma coisa, tá entendendo? Porque a mulher tem seu papel, né? Porque a igreja é representada por uma mulher, né? Então você veja que uma mulher tem que obedecer o seu marido da maneira como Deus quer. Mas não quer dizer que o marido seja ignorante, seja hipócrita, seja adúltero, seja... Tá entendendo? Não, tem que estar tudo alinhado. Então, graças a Deus, o pastor César, ele nos prega a verdade, da maneira correta. Por quê? Porque ele já recebe os ensinamentos do profeta. Tu tá entendendo? Então, você veja os ensinamentos dessa mensagem, veja como ela é pura, ela é sadia. Ela te liberta, ela te cura, ela traz a paz para você. Olha, quando Deus fala com você através de um ministro, dá uma mensagem que dói em você, saiba que Deus está querendo que doa mesmo. Que é para você curar essa enfermidade que você tem em seu corpo. E pedir a Ele para Ele tirar esse espírito maligno. Tu está entendendo? E o espírito que as pessoas estão edificadas estão no espírito do mundo. Por isso que as atitudes mundanas, né? Às vezes você não consegue sentir a paz, você não consegue sentir Deus da maneira correta. Por quê? Porque você está vivendo num espírito mundano, você está no mundo. E para isso, por isso que Nicodemos era um mestre. Era um mestre, ele disse: ó Senhor, eu sei que ninguém pode fazer nada do jeito que você está fazendo, que não seja Deus que esteja por trás. Então ele sabia que Jesus tinha os ensinamentos corretos, mas ele estava no mundo, ele vivia no mundo, mas ele sabia as regras, tá entendendo? E Jesus disse: olha, você precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Pedir perdão dos pecados e ser batizado no nome dele, para poder você adquirir o Espírito, a promessa do Espírito Santo. Aí é quando você se torna uma nova criatura agora em Cristo. Você era uma criatura mundana e agora você é uma criatura em Cristo. Por isso que vem a renovação. Aí Jesus Cristo vem levantar seu exército. Pastores preparados para trazer palavras para você adquirir. Está entendendo? Então os ensinamentos tem que ser um ensinamento verdadeiro, no espírito e na verdade. Então ele prega a verdade, ele está edificado na verdade porque ele pediu perdão e se arrependeu e foi batizado em Jesus Cristo. Então ele prega a verdade e está na verdade. Tu está entendendo? Em espírito e em verdade. Então é por isso que os cristãos são taxados como hereges, porque os cristãos seguem uma maneira correta. Está entendendo? Nós nega a si mesmo, a gente nega as vontades. Eu gostava de quê? Eu gostava de beber cachaça, eu gostava de dançar forró, eu gostava de várias coisas. E agora eu neguei isso por Cristo. Eu estou vivendo uma vida cristã. E os parentes, as pessoas próximas, não entendem porque se lembra do Antônio velho. Mas só que agora é um Antônio novo. Por mais que eles não notem, não. Por quê? Porque eles estão no mundo e eu não estou mais no mundo. Então, a minha luz que reflete através de mim agora é a luz de Cristo. Então incomoda a escuridão. Então se uma pessoa ainda gosta do mundo, gosta das modas do mundo, quando a gente chega perto, ela não gosta, ela sente. Sabe por que ela sente? É porque ela não está no espírito da verdade. Ela ainda está no espírito do erro, no espírito do mundo. E para isso, para ela poder sentir a presença de Deus, ela precisa também negar o mundo. Tu está entendendo? Por isso que os ensinamentos é maravilhoso. E você sente os ensinamentos, mas você precisa escutar e praticar. Então, se ele traz uma mensagem verdadeira e diz: ó, você precisa ser batizado, então você precisa ir ser batizado no nome de Jesus Cristo, como a Bíblia pede. Aí sim, aí você recebe o Espírito Santo na sua vida. Aí ele passa a ser o seu tutor. Tá entendendo? E você veja que em Mateus 24, versículo 35, ele diz: passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Então qualquer pastor que pregar a palavra de Deus, se ele não viver, aquilo não tem força na sua vida. Os fiéis dele não vai conseguir obter muita coisa, porque o pastor que está pregando a palavra de Deus está vivendo da maneira
errada. Está entendendo? Não está completamente perfeito em Cristo. Para estar em Cristo tem que renegar o mundo, tem que negar as modas, tem que negar tudo isso do mundo. Para poder estar perfeitamente como Deus quer. Aí Deus habita naquela pessoa e traz uma riqueza enorme. E os que visitam aquela mensagem recebem aquela bênção espiritual. Tu está entendendo? Mas para isso tem que estar tudo alinhadozinho. Profeta, ministério, tudo tem que estar tudo perfeitamente. Profeta, pastor, as ovelhas, tudo tem que estar tudo equipado para poder o Espírito Santo mover. Você vê, aí eu estou bem, aí meu vizinho aqui também está bem. Aquele bem vai aumentando. Mas se o líder não tiver, a igreja também não está. Porque Deus começa a vir pelo líder. Então você imagina se o profeta William Branham não fosse um profeta vindicado. Tu acha que essa mensagem tinha alcançado essa bênção maravilhosa que nós recebemos? Se o nosso profeta não tivesse alinhado? Tá entendendo? Então os pastores têm que estar alinhados com o Espírito Santo através do mensageiro. Aí a graça de Deus vai superabundar. É quando tudo estiver encaixadinho, peça por peça. Amém? Então Deus abençoe aí. Presta atenção, se inscreva no canal Fé Perfeita. Se inscreva e venha receber os ensinamentos, porque é um homem que prega a verdade e vive a verdade. Tu tá entendendo? E esse é o objetivo da Fé Perfeita. Buscar almas para Cristo. É libertar você do engano, da mentira, do mundo. Tá entendendo? Libertar você do câncer, libertar você da pressão, da depressão, libertar você da depressão, da diabetes, todo classe de espírito maligno. Essa mensagem é edificada no Espírito Santo, ela vai te libertar. A oração do nosso pastor vai ajudar você a se libertar dessas coisas. Amém? Foi isso que aconteceu comigo. E graças a Deus eu estou vivendo dessa maneira, mais próximo da palavra. Tá entendendo? Então eu convido vocês para isso. A gente somos isso, ó. Eu me sinto um soldado de Cristo, eu me sinto um jornalista. Eu pego a matéria e levo e evangelizo as pessoas. Eu pego do meu pastor e levo para as pessoas. Veja que eu tenho mandado vídeo para vocês, edificado na palavra. Edificado ele pregando, eu mando para vocês. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejum, eu louvo a Deus. Então tudo para edificar sua alma, para trazer você para a paz, trazer você para perto de Cristo. Amém? Então se inscreva no canal Fé Perfeita e veja que os ensinamentos é bíblico, está tudo edificado na palavra de Deus. Creia, não duvide não fique com raiva. Não fique com raiva não, pelo contrário, procure consertar. Se não consertar hoje, conserte daqui a pouco, porque o dia e a hora ninguém sabe que Jesus está vindo, gente. Você está vendo os sinais lá na África, a África está se dividindo. Tem uma rachadura lá dividindo aquele país. Você está vendo como é que está o tempo. Jesus está vindo. E ele quer encontrar você edificado na palavra dele. E para isso você tem que negar o mundo. Para isso você tem que ser batizado no nome dele, para você se tornar herdeiro dele. Como é que você herda uma coisa do seu pai e sua mãe? Se você tiver o nome dele no seu papel, no seu registro. Do mesmo jeito, para nós herdar a cura, para nós herdar o reino de Deus, nós precisamos também ter a fé edificada em Jesus Cristo. E para isso você precisa obedecer o que Pedro disse lá no dia de Atos 2:38, dia de Pentecostes. Você tem que obedecer aquele batismo. Se não for daquela maneira, é falso. Amém? Deus abençoe a todos.